que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Versículo 16, diz assim a Bíblia Sagrada: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, e eu digo graças a Deus. Tome seu assento, meu amado irmão, em nome de Jesus, e vamos aqui aproveitar este tempo precioso com a bendita palavra do nosso bondoso Deus. Meus amados, eu quero que os irmãos atentem bem, volta aí o versículo 13, põe no telão. Eu quero que os irmãos atentem bem que o apóstolo Paulo está escrevendo para os irmãos na cidade de Tessalônica, e aqui ele mostra a preocupação em relação a dois sentimentos. Quais deles, pastor? Está aí na tela. Ele está falando sobre tristeza e falta de esperança. São dois sentimentos muito ruins, não é verdade? A pessoa que vive triste é alguém que tem dificuldade. A pessoa que não tem esperança também é alguém que tem dificuldade. Pastor, e qual era o motivo que o apóstolo Paulo estava preocupado com esses dois sentimentos em relação aos irmãos ali na cidade de Tessalônica? É porque, meus amados, eles haviam vivido e crescido em uma cultura. E a cultura que eles cresceram foi uma cultura onde eles estavam observando os irmãos, eu estou falando aqui dos irmãos em Cristo, e os irmãos em Cristo observavam aqueles que haviam aceitado a Cristo como Salvador morrendo. E aí eles ficavam tristes e também ficavam sem esperança. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, por que eles ficavam tristes? É porque, meus amados, eles ouviram o Evangelho falando sobre a vinda de Jesus. Paulo anunciou-lhes o Evangelho falando sobre um Cristo que voltaria para buscá-los. E aí agora eles têm essa situação onde alguém aceitava Jesus, mas morria. E aí eles ficavam tristes. Meu parente morreu, meu amigo morreu, meu irmão em Cristo morreu. E alguém ficava até mesmo sem esperança. Esperança em quê? Ficava sem esperança na mensagem que eles haviam crido. É tanto que, se você observar o versículo 14, põe o versículo 14, me acompanha aí, para que os irmãos possam entender. O versículo 14, Paulo está falando sobre a morte de Cristo e observando que conosco também não seria diferente. Ele diz assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Observai bem que Paulo está ensinando para os irmãos exatamente sobre a situação de que Cristo morreu. E ele fala, olha, assim como Cristo morreu e ressuscitou, aqueles que dormem em Cristo. E aí ele vai falar sobre os irmãos, ou seja, aqueles irmãos que eles conheciam e que haviam morrido. Oh, glória! Paulo, ele é usado de forma extraordinária por Deus para esclarecer irmãos novos convertidos. Volta aí para o versículo 13 mais uma vez. E aí no versículo 13, Paulo está tratando exatamente sobre os sentimentos que o povo estava sentindo. O primeiro, tristeza. Porque perder um ente querido, você tem tristeza. Perder alguém que você conhece, você tem tristeza. Só que além da tristeza, existia também o problema, que na minha opinião aqui, é maior. Qual era, pastor? A falta de esperança. Eles ficavam pensando, será que o evangelho que nós aceitamos não é o evangelho verdadeiro? Será que o Cristo que nós buscamos não é o verdadeiro? Porque os irmãos aceitaram Jesus, mas estão partindo, estão morrendo. Então Paulo fala sobre a esperança. Pedro também fala sobre esta viva esperança, oh glória. Porque na verdade, meus amados, quem conhece este evangelho sempre tem esperança, glória a Deus. As coisas podem estar muito bem ou estar muito ruim, ainda assim, lá dentro do coração ele tem uma viva esperança. Eu me lembro, meus amados irmãos, aqui de Jó. Jó, ele perde tudo, mas ainda assim ele está falando, eu vim para esta terra nu.
eu perdi tudo, e ainda assim eu continuo glorificando o nome do Senhor. Não é assim, em outras palavras, que Jó fala? Ele diz que ele veio, nu saiu do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Isso é o que, pastor? Isso é quem, independente do que está acontecendo na vida, ele tem uma viva esperança. Quando Jó perde tudo, eu lembro de um texto que ele fala e se expressa dizendo da seguinte forma: eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará nesta terra em meu favor, glória a Deus. Observe, meus amados, que eu estou fazendo aqui um paralelo para lembrá-los que nós que servimos a Cristo, a esperança sempre tem que estar viva e ardendo no nosso coração. Independente do que está acontecendo, independente das lutas e dos problemas. E aqui esses irmãos, o problema que eles estavam enfrentando, vivendo, era os irmãos em Cristo que estavam morrendo. E além da tristeza, vinha a falta de esperança. E quando Paulo fala assim, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, e a gente sabe muito bem que no nosso linguajar, a palavra ignorante, ela é muito direcionada para aquele cidadão ou cidadã que é bruto, não é assim? Fulano de tal é ignorante, a gente pensa logo o quê? Que ele é bruto, que ela é bruta, não é assim, irmãos? Só que Paulo está trazendo aqui a essência da palavra ignorante, que é o quê? É a ausência do conhecimento. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu quero que vocês tenham conhecimento a respeito daqueles que já partiram, a respeito daqueles que já dormem. E aí vem agora o versículo 16, que eu quero que também ponha na tela, quando Paulo vai falar sobre o futuro. Porque primeiro ele falou sobre o passado, ou seja, os que já dormem, os que já partiram, os que já morreram. Mas agora o apóstolo Paulo fala sobre o futuro, quando ele diz assim, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados, ô glória, juntamente com eles para se encontrar com o Senhor nas nuvens, e estaremos para todo sempre com o Senhor, e eu digo glória a Deus. Põe aí novamente o versículo de número 16, porque no verso 16, Paulo explica de forma muito detalhada, quando ele diz assim, ó, o mesmo Senhor, ou seja, não é outro Senhor, não é outra pessoa, é o mesmo Senhor. Que mesmo Senhor, pastor? Irmãos, o mesmo Senhor, Cristo Jesus, que Paulo escrevendo aos Filipenses fala que ele desceu do seu trono e habitou entre nós. O mesmo Senhor que caminhou sobre esta terra. O mesmo Senhor Jesus Cristo de Nazaré, glória a Deus, que lá no Getsemane, ele orava e dizia, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como o Senhor quer, glória a Deus. O mesmo Senhor que foi humilhado, o mesmo Senhor que foi crucificado, o mesmo Senhor que derramou seu sangue precioso, oh glória, o mesmo Senhor, ou seja, não é outro Senhor, não é outra pessoa, é o mesmo Cristo, que declarou ali no Calvário e disse tetelestai, que significa está consumado, ou seja, tudo que era para ser feito eu fiz, glória a Deus. O mesmo Senhor que foi ao Calvário, o mesmo Senhor que ao terceiro dia ressuscitou, glória a Deus, porque ele não ficou morto, não ficou no sepulcro, mas ao terceiro dia a Bíblia fala, o mesmo Senhor, ele ressuscitou, aleluia. A Bíblia diz, nós estudamos sobre isso aqui, que o apóstolo Paulo narra à igreja aos Coríntios, falando que muita gente o viu depois dele ter ressuscitado, e muitos ainda estavam vivos. O que é isso, pastor? A prova que o mesmo Senhor, que veio para essa terra, que foi humilhado, que foi crucificado, o mesmo Senhor que derramou seu sangue precioso, o mesmo Senhor que declarou tetelestai, glória a Deus, ele ressuscitou. O mesmo Senhor
que foi visto em Atos, capítulo 1, sendo assunto aos céus. E o anjo aparece e diz: por que vos preocupais? Porque da mesma forma que vocês estão ouvindo ir, ele também voltará. O mesmo Senhor, é a palavra de Deus para as nossas vidas. O mesmo Senhor. Nessa versão fala que ele descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Uma outra versão diz assim, dado a palavra de ordem. E esta palavra de ordem que é dada, que é liberada, existe um comentarista chamado William MacDonald, e ele comenta sobre esse texto, e ele fala da seguinte forma: faz muito tempo que eu li esse comentário de William MacDonald, mas nunca eu esqueci. Ele diz que a mesma palavra, glória, que hoje é liberada para dar vida àqueles que estão mortos espirituais, será a palavra que será liberada, a palavra que será liberada para aqueles que morreram em Cristo ressuscitarem. A Bíblia diz que todos que morreram em Cristo ressuscitarão. Pastor, e se tiver já com 10 anos, o que vai acontecer? A Bíblia diz que ressuscitarão. Pastor, e se tiverem sido afogados, ressuscitarão. Pastor, se tiverem sido queimados, ressuscitarão, glória. Pastor, se tiverem sido comidos pelos animais ferozes, ressuscitarão. Pastor, se tiver sido comido pelos peixes, ressuscitarão. A Bíblia diz que, dada a palavra de ordem, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Glória a Deus. Aleluia. Eles não permanecerão da forma que estão, ressuscitarão. E a Bíblia fala que, junto com eles, nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Que coisa maravilhosa! O encontro da igreja com o Mestre, o encontro da igreja com o seu Senhor, o encontro da igreja com o seu libertador, com o seu salvador. Glória a Deus. Eu fico imaginando, igreja, sabe o quê? Eu fico imaginando o quanto é bom vir à casa do Pai. E aqui você senta, você louva, você adora, você ouve a palavra de Deus. Como é bom quando você está aqui e Deus derrama da sua graça e nós sentimos a sua presença gloriosa. Como é maravilhoso! Agora imagina, senhoras e senhores, jovens, crianças, imaginem quando chegar o grande e glorioso dia, que não será somente a presença que nós iremos sentir, mas nós iremos contemplá-lo face a face. Glória a Deus. Nós iremos contemplá-lo face a face. Aleluia. Glória. Que dia maravilhoso será este, onde nós nos encontraremos com o Rei da Glória. Aleluia. Alguém fala assim, eu já vi, e não critico não, porque cada um é cada um. Mas alguém fala assim: quando eu chegar no céu, eu vou procurar Moisés, vou procurar Abraão, vou procurar Isaac, vou procurar Daniel. Respeito, não tenho problema nenhum com isso não. Mas meus irmãos, quando chegar no céu, meu negócio é Jesus. Glória. Jesus, 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 Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Nós iremos chegar lá em nome do Senhor. Jesus virá nos buscar em nome de Jesus. Pastor, como é que o senhor tem certeza disso, meus amados? É porque esta promessa, ela não é do apóstolo Paulo. Não, pastor, não. Mas foi Paulo que escreveu, eu sei, mas a promessa não é de Paulo. De quem é a promessa, pastor? A promessa é de Jesus. Quem prometeu foi o próprio Jesus. João capítulo 14, versículo 1, está escrito: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu voltarei. Glória! Quando eu for preparar lugar, eu voltarei. Olha Jesus prometendo: eu voltarei. Olha a promessa: eu voltarei. Glória! Aleluia! E ele diz mais: e eu vos levarei para mim mesmo, porque eu quero
que onde eu esteja, você esteja também. Glória a Deus. Eu tenho uma notícia maravilhosa para você. O Pai foi preparar lugar para os filhos. Glória a Jesus. Teu Deus foi preparar lugar para cada um de nós, uma linda morada. Pastor, fala um pouquinho sobre o céu. Irmãos, o que eu posso falar para você sobre o céu é o que a Bíblia Sagrada diz. E a Bíblia diz da seguinte forma: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Ou seja, Jesus vai preparar algo tão maravilhoso para você, que o olho jamais viu, o ouvido jamais ouviu, jamais subiu ao coração do homem, mas vai chegar um dia que nós iremos chegar lá, colocar os pés lá, oh glória, dizer aleluia lá, oh glória, face a face com ele, oh glória. Jesus, como será maravilhoso! Pastor, e por que tudo isso, pastor? Só por um motivo: porque Deus nos ama. Aleluia. Deus nos ama. Deus nos ama de forma incondicional. Já disse um dos grandes pensadores da Bíblia, que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E pastor, não tem nada que nenhum de nós venha fazer e a partir disso Deus te ame mais. Oh glória. Tem gente que pensa: eu vou fazer isso para Deus me amar mais. Não, irmãos. Não. Também tem mais. Não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Deus te ama de forma incondicional. Você pode fazer muitas coisas boas, Deus te ama. Você pode fazer muitas coisas erradas, Deus continua te amando. Não é que Ele está concordando com o erro, mas Ele ama o pecador. Ele ama o ser humano. Ele nos ama de forma incondicional. Pastor, então, já que Deus me ama de forma incondicional, então eu vou pecar? Não, meu querido. Aí onde está a diferença daquele que serve e aquele que não serve? Porque aquele que serve, glória a Jesus, aquele que ama a Deus, ele também vai dizer: não, eu não quero negócio com pecado, eu não quero negócio com as coisas deste mundo. O que eu quero mesmo de fato é estar próximo a Ele, adorando a Ele, fazendo a vontade dEle, glorificando a Ele, me envolvendo nas coisas dEle. É isso que Deus quer para nós. Aleluia. Deus te ama. Deus te ama. Glória a Deus. Deus te ama, aleluia! Então não tem nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais. Não tem nada a fazer para que Deus nos ame menos. Tudo isso Ele fez por conta do amor dEle nas nossas vidas. Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito que Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que é isso? O nome disso é amor. O nome disso é amor. John Stott escreve e diz exatamente sobre isso, que se você quer saber o verdadeiro significado da palavra amor, não consulte o Calvário, ou melhor, não consulte o dicionário, olhe para o Calvário. Olhe para a cruz, oh glória, e lá você vai contemplar um Cristo maravilhoso, que um dia Ele morreu por conta que Ele te ama, glória a Deus. E este Cristo que te ama, Ele quer que nós venhamos amá-lo cada vez mais, Ele quer que nós venhamos buscá-lo cada vez mais, Ele quer que nós venhamos servi-lo cada vez mais e mais. Ele quer que você entenda que Ele foi crucificado por amor a você. E se Cristo foi crucificado por amor a nós, que nós possamos também, como Paulo, falar: já estou crucificado.
Gálatas capítulo 2, versículo 20, está escrito: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Ele me amou, se entregou a si mesmo por mim. Ah, Jesus maravilhoso! Aleluia! Aleluia! Este amor, meus amados, nos constrange. E é por isso que todos os dias nós precisamos lembrar que Jesus está voltando. E eu preciso, em nome de Jesus, buscar e me aproximar cada vez mais e mais dele. Deus te ama. Sempre tem um controle de todas as coisas. Oh Deus, sobre este amor de Deus, quando nós paramos para pensar, e pensamos também nos erros que nós cometemos na caminhada, porque se o próprio Jesus falou, né? Quem não cometeu nenhum erro, nenhum pecado, atire a primeira pedra. Significa dizer que nós erramos na caminhada, nós falhamos na caminhada, nós não somos perfeitos. E vez ou outra alguém pode falar o que não é para falar, pode vir a fazer o que não é para fazer. Mas diante de tudo isso, nunca se esqueça que Deus continua te amando, que Deus continua investindo na tua alma, que Deus continua investindo em você. Oh glória! Há uma história que conta de um garoto que ele dentro do seu quarto, a porta fechada, e ele começou a mexer em uma graxa e começou a se lambuzar de graxa. E na proporção que ele ia se lambuzando de graxa, o presbítero José Alves, ele ia pegando nas coisas, pegava no lençol, no travesseiro, na parede. E menino, você sabe como é que é, né? Menino é menino. E quanto mais o tempo passava, mais ele se sujava e sujava as coisas. Daqui a pouco ele para observar o tanto que ele já havia sujado ali dentro do quarto dele. Ele para observar a bagunça que ele havia feito, o erro que ele havia cometido. E ele começa a chorar, porque ele começa a observar o erro que ele cometeu. E ele começa a chorar. E aí ele se lembra do pai dele. E ele grita, chorando, e diz: pai! O pai vem até a porta e bate, querendo abrir. Só que a porta fechada, não dava para ele entrar. E o menino ficou com medo de abrir a porta. Por quê, pastor? Porque ele entendeu o erro que ele havia cometido. E aí ele preocupado em abrir a porta e o pai brigar com ele. E o pai: abre a porta, meu filho, deixa eu entrar. E ele com medo, preocupado. Mas algum tempo depois ele vai lá e abre a porta. O pai entra, olha para ele e ele todo melado de graxa. Olha para as paredes, olha para o travesseiro, olha para os lençóis, e está tudo melado de graxa. E o pai, em vez de brigar, dá um abraço nele e diz: está tudo bem, meu filho, vamos resolver isso. Oh glória! Pastor, por que o senhor está falando isso? É porque Deus é o Pai, que sempre está batendo na porta, e só está dizendo para você assim, ó: abre a porta que nós vamos resolver tudo, meu filho. Abre a porta porque nós vamos resolver todas as coisas, minha filha. Abre a porta, deixa eu entrar na tua vida, na tua casa, na tua família. Deixa Jesus entrar, deixa Jesus fazer, deixa o Deus que te ama operar, deixa, e você verá quão grandes coisas Deus pode e vai mudar na tua história, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Oh glória! Mas por que, pastor? Está aqui, ó, Efésios capítulo 2, versículo 4, diz assim, se der para pôr no telão aí, vai acompanhando. Efésios 2 e 4, e o 5 também. Mas Deus,
que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Oh glória! Pela graça sois salvos. Somos salvos por conta da graça. É Deus que é bom, é o amor de Deus que é grande, aleluia. E um dia glorioso Ele vai voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja. E o que Ele quer, meu querido, é que enquanto você está aqui na terra, você esteja o amando, o servindo, o adorando. Faça hoje em nome de Jesus. Faça o que Deus te mandou fazer hoje em nome de Jesus. Não deixa para outro dia, não deixa para outra hora, não deixa para outro tempo. Seja quem Deus te chamou para ser. Domingo, ou melhor, segunda-feira na reunião, pastor Eliel e alguns obreiros estavam lá. Na reunião que nós tivemos lá na CEADEP, uma das coisas que eu falei, na oportunidade que eu tinha, é que nós não podemos deixar de ser quem Deus nos chamou para ser por causa do que os outros vão falar ou pelo que os outros irão dizer, mas sejamos quem Deus nos chamou para ser. E Deus nos chamou para ser filhos, adoradores. Deus nos chamou para levar a sua palavra, para falar do seu amor. Então, em nome de Jesus, façamos enquanto é tempo, porque Ele está voltando. Oh glória, Ele está voltando, oh glória. Irmãos, sabe de uma coisa que sempre eu trabalho na minha cabeça? É que deve ser muito triste você passar 10, 20, 30 anos e olhar para trás e ficar pensando assim, ó, eu poderia ter feito isso e não fiz. E aí você quer fazer agora, mas não dá mais para fazer. Passou o tempo, passou a hora, porque nós temos etapas diferentes na nossa vida. Tem coisa que no meu tempo já não dá para fazer mais, mas quando eu tinha 15 anos, e aí para quem tem 15 anos, ou de 13 a 20 anos, dá para fazer. Então viva cada etapa da sua vida, de acordo com a etapa que você está. Faça o que é para fazer hoje, agora. Porque a coisa triste na vida do ser humano é o arrependimento de não ter feito. O arrependimento de não ter cumprido. Existe um livro chamado Morte, um Dia que Vale a Pena Viver. Que livro é esse, pastor? O nome do livro é esse. Morte, um Dia que Vale a Pena Viver. Ele é um livro que não é um livro cristão. Ele é o livro de uma médica que ela cuida de pessoas no seu estado terminal de vida. E ela procura fazer com que a vida dessas pessoas que estão em estado terminal de vida, os últimos dias, sejam dias melhores. É um livro interessante. Tem um pouquinho de medicina, mas, no geral, é um livro interessante. Fala sobre muitas coisas abrangentes. E dentro desse livro, tem um momento que ela fala sobre o que as pessoas falam nos seus últimos dias de vida, o que geralmente as pessoas falam nos seus últimos dias de vida. E aí é claro, né? Ela fala sobre que pessoas dizem assim, eu queria falar mais eu te amo para quem eu amo, eu queria abraçar mais, e coisas desse tipo. Eu queria ter viajado, eu queria. Mas tem um ponto do livro, que ela fala sobre alguém que era cristão. E ele fala o relato dele na pergunta, é algo real. Ele diz, eu queria ter feito e cumprido o chamado de Deus na minha vida. Eu estou falando aqui com minhas palavras. Eu queria ter pregado mais o Evangelho. Eu queria ter me comprometido mais com o reino dos céus. Eu queria ter me entregado mais para as coisas de Deus. Oh, Jesus! Só que na situação que ele estava, não dava mais, não tinha mais jeito. E a verdade é que nós sabemos que a qualquer momento Jesus voltará, irmãos. A Bíblia diz, é como um abrir e fechar de olhos. É como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. É rápido. Pedro diz que é como um ladrão que vem. E aí eu fiquei perguntando, meu Deus do céu,
tanta coisa para Pedro simbolizar, porque logo um ladrão na noite. E é simples. É porque ninguém sabe qual é o dia que o ladrão vem. Ninguém sabe qual é a hora que ele vem. Se você soubesse qual era o dia, qual era a hora, você ficava lá, preparado. Não é assim? Então, como ninguém sabe o dia e nem a hora, você tem que todo dia ir lá, fecha a janela, fecha a porta, põe cadeado, não é assim, irmãos? Ou seja, você tem que estar preparado, ô glória, para a vinda de Jesus. Eu não sei, você não sabe, então todo dia eu tenho que estar o quê? Preparado, ô glória. Esteja preparado para o grande e glorioso dia, porque Ele chegará. Jesus voltará, ó glória. O Cristo que te ama, o Cristo que te deu a vida, Ele voltará. Nós seremos arrebatados, nos encontraremos com Ele nas nuvens e estaremos para todos sempre com o Senhor. Lá vai ser só alegria, só paz, não tem choro, não tem problema, não tem reumatismo, não tem dor de coluna. Ó glória a Jesus, não tem dor de cabeça, não tem dor nos rins, não tem embaraço. Lá é só glória a Deus e aleluia, só felicidade, só bonança, só coisa boa, meu filho. Aleluia. E essas são promessas para nós. Você já deve ter ouvido que na Bíblia existem promessas condicionais e promessas incondicionais. Pastor, explica, pastor. Promessas condicionais são aquelas que vai de acordo com o meu padrão também, com o que eu estou fazendo. Vai também de acordo com os meus princípios que eu estou seguindo. Porque imagina, Deus ele até quer abençoar o cidadão, mas o cidadão teima em andar em caminhos tortuosos. Aí a promessa não se cumpre. E depois alguém diz, mas Deus prometeu, mas não cumpriu. Meu filho, e a sua parte? E a promessa incondicional, pastor? Está aqui, irmãos, promessa incondicional. Jesus voltará, Satanás querendo ou não, eu estando preparado ou não, alguém acreditando ou não, isso aqui é promessa incondicional. Jesus voltará, um grande e glorioso dia, ó glória, Jesus voltará, um grande e glorioso dia, um povo especial, zeloso de boas obras, desaparecerá da face da terra, nos quatro cantos, ó glória a Deus. O que foi, pastor? Foi Jesus que voltou para buscar o seu povo, a sua igreja, aleluia, e nós seremos arrebatados para se encontrar com Jesus nas nuvens. Oh, glória a Deus. Será um dia de surpresas. Surpresas. Porque a nossa vontade é o quê? É de ir embora. Sair daqui. Irmão, mas já pensou? Oh, Deus, misericórdia, Jesus. Misericórdia. Já pensou, irmão? Aqueles que ficarem, a vergonha que será olhar um para o outro e dizer, hein? A vergonha que será olhar para o outro e dizer, irmão, irmã, você não foi não, mas você cantava, pregava, orava, fazia tantas coisas. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Que Jesus, meus queridos, nos guarde, nos purifique. Que Jesus nos conserve com a lamparina acesa e com azeite na reserva, em nome de Jesus. Que Jesus de Nazaré conserve a vida de cada um de nós em vigilância, em prudência, em oração, em busca pela presença dEle. Oribe Candarábia. Que Jesus de Nazaré nos sustente. Que Jesus nos sustente. Que Jesus nos sustente na sua presença. Que nós possamos seguir a palavra de Deus.
se desviando do mal, fugindo do pecado. Irmãos, é triste quando você olha para a Bíblia Sagrada e você encontra, por exemplo, a igreja na cidade de Éfeso. Porque se você ler Atos 19, você vai ver como foi que a igreja em Éfeso começou. Pastor, foi como? É só ler Atos 19, o início da igreja. Irmãos, foi um gigantesco avivamento. Em Atos 19 a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo Deus fazia maravilhas extraordinárias. Em Atos 19 a Bíblia diz que os feiticeiros pegavam os livros, lançavam em praça pública e dizia: nós não queremos mais as artes mágicas, nós queremos o Jesus que Paulo está pregando, oh glória. A Bíblia diz que pessoas eram batizadas e eram cheios do Espírito Santo de Deus e falavam em outras línguas. Foi um grande avivamento, multidões de pessoas aceitando a Cristo como Salvador. Dentro de 2 anos, toda a Ásia, está escrito lá, toda a Ásia ouviu o Evangelho. Mas, em Apocalipse, a Bíblia fala sobre 7 cartas, direcionada a 7 igrejas na Ásia. E uma das igrejas era qual, pastor? Era Éfeso. E aí você vai lembrar que Deus usa João para escrever para a igreja em Éfeso e dizer assim, ó: tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor. Ou seja, a igreja que nasceu no avivamento, agora havia negado o primeiro amor, abandonado o primeiro amor, deixado o primeiro amor. Pastor, o que significa isso, pastor? É que é terrivelmente triste. Tem até o hino que fala, né? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver, irmãos, mas é terrível falar isso. Mas tem gente que já provou de coisas extraordinárias de Deus e hoje estão fora dessas portas, estão fora e distante do aprisco. E Jesus de Nazaré fala conosco aqui hoje à noite, que nós possamos estar preparados, estar cumprindo o chamado, cumprindo o ID, levando a palavra, servindo com alegria, amando a Deus com toda a nossa força, aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos.